Quanto custa a sua vida? Eu não tô falando aqui do seu salário, que você recebe todo final do mês. Não tô falando do quanto sobra no saldo bancário, nem quanto você ganha por fora da CLT, se você presta serviço por fora, enfim. Eu não tô falando disso aqui. Eu tô falando sobre o preço real. O quanto você paga em horas que você nunca mais vai recuperar. Eu falo do seu tempo, da sua saúde, das relações pessoais que você sacrifica em prol, do seu salário, a sua paz, a sua saúde mental, que é um dos bens mais preciosos que temos. Além disso, o nosso tempo também. O nosso tempo ele é o bem mais precioso que existe. E infelizmente, todos os dias temos que ceder boa parte do nosso tempo para poder sobreviver. Isso financeiramente falando. Literalmente a gente troca horas de vida por dinheiro para poder viver. E muitas vezes deixamos coisas importantes para depois. Conversas essenciais com amigos, momentos de conexão com pessoas que são importantes para a gente, familiares, que inevitavelmente deixamos para depois porque estamos muito ocupados em poder eh, em em produzir mais, em trabalhar mais. Ou quando não estamos muito ocupados com o trabalho, estamos cansados demais devido à correria do trabalho. É até irônico isso, né? Então, os planos que a gente adia, porque agora não dá, agora não tenho tempo para isso. Eu tenho que priorizar o meu trabalho, eu tenho que priorizar a minha sobrevivência financeira. Dá uma sensação estranha de que estamos sempre correndo, mas nunca chegamos em lugar nenhum. Porque talvez, só talvez, né? A maior armadilha da vida moderna seja essa. Trabalhamos para construir uma vida que deveria nos dar liberdade. Mas acabamos que precisamos trabalhar cada vez mais só para conseguir manter essa vida. Você percebe o quão irônico e curioso é isso? E o pior é que muita gente está nesse ciclo e nunca percebeu isso. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Vitório Deolá, você está no canal O Observador e aqui a gente faz observações semanais de mecanismos invisíveis que moldam a nossa escolha. Então fica comigo até o final, porque talvez quando chegar no final desse vídeo você nunca mais olhe para o seu dinheiro da mesma forma. Antes, deixa eu te contar uma história, afinal de contas, né? Eu sou o contador que resolveu contar a história, esse é o jargão aqui do canal. Então vamos lá para uma história. Imagine uma pessoa comum. Ela acorda cedo, 5 horas da manhã, passa 2 horas no transporte, pega trânsito, passa o dia inteiro trabalhando. Finaliza o expediente, passa mais 2 horas para chegar em casa. E finalmente, quando chega em casa extremamente cansado. Faz a janta e já prepara o almoço para o dia seguinte. Janta no automático enquanto olha algumas coisas na tela, seja na TV ou no celular, só para desligar a cabeça do dia cheio que teve de trabalho. E no final, dorme, né? Que a gente precisa dormir. Sem muito tempo para lazer, sem muito tempo para academia, ou às vezes tem até um tempinho para academia, porém não faz porque falta dinheiro. Se você não sabe, a academia hoje não é qualquer R$ 40 que você vai encontrar uma academia boa. Aqui no interior, uma academia de bairro é a mais barata é R$ 80. E muita gente não tem esse dinheiro, tá? E aí, no dia seguinte, começa tudo de novo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, todos os dias essa mesma rotina. E aí chega o sábado, o tão esperado sábado. Isso para quem não trabalha sábado, não é verdade? Aí, quando você vê que finalmente você pode descansar, você olha para casa e a casa está suja. Você tem que fazer faxina. Você tem que lavar a farda do trabalho, você tem que lavar as roupas do dia a dia. E quando finalmente termina tudo, está cansado demais para aproveitar o sábado. Então, você descansa o resto do dia. O resto é o final da tarde para a noite. Provavelmente você deve falar: "Ah, mas tem um domingo, Vitória". Domingo serve mais para se recuperar da semana exausta do que para aproveitar de fato. Porque
você precisa se preparar para voltar na segunda-feira. Então, assim, eh, fechando aqui essa história, essa pessoa pode ser facilmente pode ter sido eu, pode ser você, facilmente pode ser você. E pelo menos eu moro a 14 minutos do trabalho, né, eu já não pego 2 horas de trânsito, mas existe várias pessoas que fazem isso todo santo dia. Minha irmã mesmo, ela mora a 2 horas e 30 minutos do trabalho. Ela pega 2 ônibus e um metrô. Então, tem diversas pessoas que estão nesse ciclo. Então, olhando para toda essa conjuntura, eu vejo que talvez seja uma das coisas mais estranhas da nossa época e simplesmente a gente acha isso normal e chama isso de vida adulta, como se fosse inevitável, como se crescer significasse trocar a liberdade para a sobrevivência. Mas afinal de contas, acaba sendo isso. Mas será que precisa ser sempre assim? Pensando nisso, eu comecei a observar uma coisa. Por que a vida ficou tão cara? Eu não tô falando só da inflação, né? Que por si só já é um baita problema no nosso dia a dia. Nosso poder de compra, a cada dia que passa, tá mais desvalorizado, né? Mas eu falo mais num contexto reflexível também, sabe? E existe uma diferença entre o preço das coisas e o custo dessas coisas. Digamos, o preço basicamente é o número que aparece ali na etiqueta ou na estantezinha ali do supermercado. Enquanto o custo é aquilo que você precisa entregar ou está disposto a entregar para conseguir pagar por algo. E hoje muita gente está entregando justamente aquilo que nunca mais volta e inevitavelmente temos que entregar isso para poder conquistar as coisas, que é o nosso tempo. Porém, o tempo de umas pessoas não é o mesmo de outras pessoas. Como assim, né? Você deve estar perguntando. Pessoas com privilégios, condições financeiras boas, vindas de famílias, né? Vai ter mais tempo do que pessoas que precisam trabalhar o dia inteiro. Enfim, né? Não vamos entrar muito nesse mérito, porque seria só um vídeo para falar sobre isso. Então a gente vende horas da vida para poder comprar coisas que em tese deveriam facilitar a nossa vida. Digamos, um carro, você compra um carro para poder economizar tempo e muitas vezes torna-se essencial para a vida de uma família. Porque experimente passar mal de madrugada e você precisar de um Uber para ir na emergência. E você vai ter que aí você vai entender o que eu tô falando. Ou experimente fazer uma compra de feira mensal, né, fazer uma feira e ter, viagens recusada pelo Uber, porque vai ter que abrir o porta-mala para colocar sacolas. Por mais extremo que isso pareça e você pode achar que isso é invenção minha, acontece. Muitas vezes os Uberes, eles rejeitam viagens sabendo que vai ter que colocar a sacola no porta-mala. Isso acontece. O pior ainda é se estiver em um dia de chuva. Além de ser mais caro o Uber, diversas vezes acontece de eles negarem a corrida. Então aí você já vê o problema, né. Outra coisa seria um celular. É um celular que em tese seria para conectar pessoas, mas que em algum momento virou também uma forma de mostrar como você ou quem você gostaria de parecer ser. Como assim? Aqui a gente entra um pouco mais na psicologia do consumo e status, né? É, em que você deve ter o celular do ano, por exemplo. Você deve ter um iPhone ou o celular mais moderno. Ou seja, a necessidade de você ter um celular passa a ser a necessidade de você ter um celular em específico, né? Um celular mais e você ter um celular do ano, por exemplo. Então, deixa de ser uma necessidade e passa a ser também status. Ou a pessoa que tem um iPhone. Eu não tô falando aqui pra você ser um anti-iPhone e eu também não sou um anti-iPhone, não é isso. A questão não é essa. A questão é você colocar o status na frente da necessidade. Outra coisa aqui que a gente pode dar de exemplo seria uma casa. Em tese, uma casa seria para te dar uma segurança. Você tem um ambiente, um porto seguro, um lar.
mas hoje dificilmente você encontra uma casa abaixo de R$ 200.000. Dificilmente você vai achar. Então, em algum momento aconteceu uma inversão de valores. Começamos a trabalhar para conquistar as coisas por status e não comprar coisas para melhorar nossa vida. E esse é o mecanismo invisível que eu tô querendo abordar aqui nesse vídeo, né? Quanto mais cara fica essa vida, mais a gente precisa trabalhar para poder sustentar essa vida. E quanto mais a gente trabalha, menos tempo nós temos. E quanto menos tempo nós temos, mais temos que pagar para compensar a falta desse tempo. Comida pronta, serviços, assinaturas, compras por impulsos, pequenas fugas. Não porque somos irresponsáveis, mas porque o cansaço também virou um mercado. E um mercado baita lucrativo. E talvez você esteja pensando, mas Vitório, isso sempre foi assim. A vida sempre foi trabalhar, pagar contas e seguir em frente. E de certa forma é verdade, né? A vida sempre exigia um esforço. O problema não é trabalhar, né? Eu não estou querendo problematizar a questão do trabalho, não estou condenando o trabalho. O problema é quando trabalhar deixa de ser uma ferramenta para construir uma vida, né? E passa a ser um único jeito de manter uma vida, né? Que você nem tem tempo para planejar sua vida direito. O problema é esse, porque existe uma diferença muito grande entre ter coisas e ser controlado pelas essas coisas que você tem. E talvez esse seja uma das maiores contradições da nossa época. Como eu disse antes, a gente compra um carro para poder ganhar liberdade, mas depois a gente precisa entregar horas e horas da semana, do mês, de anos, para poder pagar esse carro. A gente compra uma casa para ter segurança, mas depois passa anos preocupado em manter aquela segurança. A gente compra conforto, mas precisa trabalhar cada vez mais para poder sustentar esse conforto. Você consegue perceber essa inversão? O que deveria haver, o que deveria aliviar a nossa vida começa a ocupar a nossa vida. E eu acho isso uma das coisas mais intrigantes e interessantes da sociedade moderna, porque ninguém nos obrigou a entrar nesse ciclo. Ninguém chegou dizendo: "Compre isso, tenha aquilo, viva de tal forma". Não, a gente simplesmente escolheu, né. E justamente por isso que esse mecanismo é tão poderoso, né, essa estrutura em que a gente vive é tão poderosa. E eu consigo perceber isso porque eu passei anos olhando números, afinal de contas, eu sou contador. Apesar de falar aqui no jargão, né, eu sou o contador que resolveu contar a história, mas de fato eu sou contador de formação. E uma das coisas mais curiosas que eu aprendi trabalhando com isso, né, é que os números nunca são apenas números. Digamos, um extrato bancário não mostra apenas quanto dinheiro entrou ou saiu daquela conta. Ele mostra uma história, mostra prioridades, mostra hábitos, mostra escolhas, mostra muitas vezes uma vida inteira acontecendo ali. E talvez uma das coisas que mais me chama a atenção é que muitas pessoas chegam achando que o problema delas é simplesmente a falta de disciplina. Ah, eu não consigo guardar dinheiro, eu gasto demais, eu sou ruim com dinheiro. Mas quando você começa a olhar com calma, muitas vezes não é esse o problema. O problema é que a pessoa nunca parou para enxergar. Ela não sabe exatamente quanto custa a vida que ela construiu. E eu não falo isso como uma crítica, né? Até porque a gente não deve estar criticando as escolhas de ninguém. Mas a verdade é que ninguém ensina isso, né? A gente não aprende isso na escola. Infelizmente, a gente não tem uma matéria de educação financeira na escola. A gente aprende diversas outras coisas, como matemática, história, geografia. Aprende várias coisas importantes, né? Mas quase ninguém ensina uma pessoa a olhar para a própria vida financeira e pensar assim: pô, quais escolhas estão me aproximando da vida que eu quero, né? Financeiramente falando.
e quais estão mantendo uma rotina que eu entrei e que eu estou ainda hoje. Porque não sei se para você, mas para mim, o dinheiro tem uma característica curiosa, né? Ele simplesmente desaparece. E desaparece silenciosamente, né, ele não dá sinal que está desaparecendo, apenas desaparece. E você não sente um grande impacto em pequenas decisões, né, como assim? Um aplicativo que você assina, ou uma assinatura de streamer, um gasto para compensar um dia difícil. "Poxa, eu tive um dia muito difícil hoje, vou comprar, sei lá, um iFood". Então assim, nada disso parece que vai mudar de fato a nossa vida, né, a nossa vida financeira. Mas se você repetir isso durante vários dias na semana, se você repetir isso durante meses, anos, aí sim constrói exatamente a vida que a gente está, a gente se encontra hoje, né. E foi quando eu comecei a observar isso que eu entendi uma coisa: antes de tentar ganhar mais dinheiro, talvez a primeira pergunta deve ser: eu sei para onde está indo o meu dinheiro de fato? Eu sei para onde está indo o meu dinheiro? Eu sei para onde está indo o dinheiro que eu já tenho? E foi justamente observando toda essa conjuntura que eu percebi uma coisa: a maioria das pessoas não tem apenas um problema de dinheiro, elas têm um problema de clareza, né? Tipo, elas trabalham, recebem, pagam as contas, tenta se organizar, mas no final do mês fica aquela sensação de: poxa, para onde é que foi meu dinheiro? Para onde é que foi tudo? E essa talvez seja o ponto mais perigoso, porque aquilo que você não consegue enxergar, você também não consegue mudar, né. Então, você não consegue ajustar uma rota se você não sabe exatamente onde você está. E foi pensando exatamente nisso que eu criei o anticaos financeiro. Porque depois de anos olhando números, vendo as pessoas tentando organizar sua vida financeira, eu percebi que antes de qualquer estratégia existe uma coisa muito básica. Você precisa saber a verdade sobre a sua própria realidade. Você precisa saber para onde está indo o seu dinheiro. Então, o anticaos financeiro foi criado justamente para isso. Ele pega aquela bagunça de informações que fica espalhada pelo cartão, banco, e contas do mês, organiza tudo e mostra de uma forma bem clara para onde está indo o seu dinheiro. É um sistema offline, como você pode ver aí em tela, que vai te ajudar a ver com mais clareza as suas finanças. Não para você viver preso em uma planilha, né? Não para você cortar tudo que te dá prazer, mas para você parar de sentir que o seu dinheiro simplesmente desapareceu. Se você está só ouvindo esse vídeo, eu aconselho você agora dar uma olhada na sua tela. Você vai ver aí de uma forma mais dinâmica esse sistema que eu estou te falando. Se você tem interesse, o link está na descrição para quem quiser conhecer. Porque no final das contas, a pergunta não é só quanto dinheiro que eu preciso ganhar, né? Talvez a pergunta mais importante seja quanto da minha vida eu estou entregando para sustentar aquilo que eu tenho. A gente vive uma época que é ensinado todo mundo a correr atrás de mais dinheiro, mais coisas, mais conquistas, mas ninguém, quase ninguém, ensina a olhar e perguntar: essa vida que eu estou construindo ainda é minha ou é uma projeção de várias vidas alheias? Tá? Fica essa observação para você analisar durante a semana. E te vejo no próximo vídeo.